Alguém da plateia tem alguma pergunta para a gente estar iniciando? Só um minutinho. Para o Daniel a pergunta, em relação a resíduos contaminados aí, como que a gente consegue definir se o resíduo está efetivamente contaminado ou se a gente consegue mandar ele para reciclagem? Por exemplo, o papelão com óleo contaminado, uma gota ou 5 ml de óleo, por exemplo, caiu uma gota, já está contaminado, não pode reciclar? Bom, na verdade, a forma correta de fazer, né, é através de um laudo de caracterização de resíduo, né? Nesse caso aí que eu trouxe o exemplo, é uma contaminação visual, né, que eles fazem ali, é possível perceber pela mancha de óleo, mas o correto para você avaliar se um resíduo é perigoso ou não, se ele tem descarte controlado ou não, como material contaminado, é fazer o laudo de caracterização do resíduo, né? Nesse caso aí é um caso bem simples, é visual, é fácil de identificar. Não tem, se fosse um outro tipo de contaminante, não seria feito visualmente, né? Respondi, não sei se... Renato. Renato, eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber quantos % do esgoto tratado é mandado para abastecimento e se isso já vem acontecendo há bastante tempo ou somente quando a gente está com o nível de vazão de água dos rios mais baixo. E os bairros que, se está acontecendo, quais são os bairros que estão recebendo essas águas em Campinas? Obrigada. Então você fala em termos de reuso? Sim, então. Em termos de reuso, a legislação só permite utilizar para irrigação paisagística, usos assim, desobstrução de redes, coletoras, galerias, para abastecimento não. Esse é um projeto futuro, que precisa ser mais elaborado. Por enquanto, o projeto é um piloto, está se avaliando, vai ter que ter uma legislação para isso. Hoje não tem uma legislação. Hoje não tem legislação, né? Não tem uma legislação brasileira, né? Campinas foi a primeira cidade do Brasil, pelo menos que eu tenho conhecimento, que implantou uma resolução para a norma de água de reuso, certo? Em agosto de 2014. Então não tem, isso é uma grande discussão. Uma grande discussão, porque o esgoto, mesmo que tenha toda essa tecnologia, sabe que ele não tem hormônio, sabe que não tem fármacos, sabe que não tem um monte de coisa? Talvez até tenha, mas aí eu pergunto, na água do rio não tem? Então aí, sabe, é meio confuso isso daí, que precisa esclarecer mais, avançar mais, precisamos ter uma conscientização, né? Precisamos ter, assim, um pouco mais de menos preconceito, sabe? Mais conhecimento. A primeira vez que liberou água de reuso, então vendeu água para uma empresa que estava fazendo terraplanagem na região de Viracopos, do aeroporto. Então o caminhão de uma construtora foi buscar água lá na EPAR. E foi o primeiro caminhão que foi tirar água, né? E não ele ligou a bomba, puxar do reservatório, o mangote escapou. E deu um banho assim no funcionário, certo? De água de reuso, água limpa, transparente, quase potável. Esse rapaz largou o caminhão ligado lá e saiu correndo, tirando a roupa, certo? Foi procurar a engenheira Renata lá, que fica lá, eu não fico lá. E entrou desesperado. Olha, será que eu não vou ficar doente, não vou pegar AIDS, não vai cair meu cabelo? Isso é um fato, isso não é uma brincadeira, isso aconteceu, né? Então, existe um preconceito, que ele vai ter que ser também, né, minimizado, né? Primeiramente, parabenizar a todos pelas palestras, foram muito boas. A minha pergunta é para a Aline, do caso da Ambev. Vocês fazem a gestão de 39 ETS, né? Eu vi uma realidade aqui na Sanasa, já que a questão do deslocamento para acompanhar algumas plantas que eu tomo conta já é complicado.
E eu queria saber como que faz gestão com 39 ETEs espalhadas Brasil adentro, como que é o ciclo de informações, como é que você compara o resultado de uma com outra, eu não sei se tem a mesma concepção ou não, ou como que você sabe se uma está operacionalmente falando, porque operação é isso, você está lá todo dia e vê o problema lá, eu tenho certeza que não é o caso das duas, vocês ficam sabendo de outra forma dos problemas. Como que é feita essa gestão? Como que é feita esse acompanhamento da parte de vocês? Cada planta, né, cada cervejaria tem uma estrutura de um gerente de meio ambiente. Alguém formado e especializado para a área de meio ambiente, para responder pela área de meio ambiente. Então, normalmente você tem um gerente de meio ambiente, um supervisor que responde pela ETA e pela ETEI, né, que a gente chama de Estação de Tratamento de Efluente Industrial. Dependendo da cervejaria, ela tem uma parte de subprodutos que a gente faz levedura de cerveja, que alguns já devem conhecer ou devem até tomar, que é rico em proteína. Então, a gente tem uma equipe, um supervisor que responde pela estação de tratamento de água de efluente e uma sequência de operadores, né, ou técnicos ou operadores. Então, e dentro disso, até como sistema de gestão integrado, quando a gente, por exemplo, eu e a Michelle, a gente trabalha no centro de engenharia. As fábricas, né, as cervejarias, reportam vários resultados para os especialistas. Hoje a gente tem 2 especialistas de efluente que ficam no centro de engenharia e que fazem essas visitas a essas cervejarias. Eu e a Michelle, esse ano, por exemplo, das 40 plantas, a gente já visitou 39. Falta uma. Não, faltam 2. Faltam duas fábricas, uma em Guarulhos e uma em Santa Catarina. Então, assim, a gente anda, né, semana a semana, tem todo um sistema de gestão integrado, todo um sistema de gestão ambiental também, e integrado também de reporte de resultados. A gente tem um sistema que toda hora o operador ele coloca no sistema quanto que está, na verdade, de 4 em 4 horas, e também a cada turno, quanto que está DBO de saída, quanto está DQO de saída, quanto que está sólidos, qual que é o pH, qual que é o pH de entrada. Ele faz um reporte por esse sistema e a gente tem um consolidador, um sistema que compila todos esses dados e coloca num gráfico, por exemplo, de cada unidade. E a gente chama de índice de controle operacional, na verdade, né? Então, a gente tem todo um controle realmente eletrônico também, para a gente ter certeza que está tudo funcionando no gabarito. Qualquer problema, o gerente de meio ambiente ele liga para nós, que somos os suportes, e a primeira coisa que a gente faz é entrar no avião e vai ajudar se precisar. Respondido? Alguma coisa não? Renato, por favor. Qual que é a vazão que é liberada nas membranas por segundo, né? Então, a vazão que é liberada, a vazão que entra, a vazão que sai, né? Porque o lodo, ele recircula no processo, é como fosse um lodo ativado, que tem um tanque de aeração e um decantador, né? Vai entrando esgoto no tanque de aeração, transborda para o decantador, sai pelo vertedor triangular, o vertedor do decantador secundário, né? Nesse caso, sai do tanque de membranas por bomba, né? Então a bomba não vai conseguir tirar, ela tira o que tem dentro do processo. Ela é, na operação, linkada com a vazão que entra. O sistema supervisório, ele é todo automatizado para fazer esse controle, sabe? Na EPAR, não se põe a mão em nada. Se opera do supervisório, de uma sala assim, se monitora a pressão das membranas, né? Tem que se controlar a pressão da membrana. Até tem lá, a gente brinca, a membrana tem uma TPM também, não é só as mulheres, certo? Controla a pressão transmembranas, né? Para poder não fadigar a membrana, senão você pode romper e estourar. Então, controla a pressão, controla a permeabilidade, tudo pelo supervisório. E aí você vai modulando o processo, as bombas, monitora a turbidez, monitora o pH de saída, monitora a vazão de entrada, monitora da entrada até a saída, digamos assim. Alguém mais tem alguma pergunta? O Renato, o sistema do Probiogás lá no Pissarrão, no tempo que eu tive estágio lá na ET, eu cuidava do sistema que eles estavam implantando, inclusive. E estava na fase ainda de análise de dados para ver se era viável ou não utilizar o sistema lá para a geração de energia.
Porque isso é um sistema inovador que está sendo aplicado em muitos locais e falta um pouco de incentivo, com certeza, mas queria saber se tem alguma prioridade em cima de vocês aí, nesse ponto. Então, eu, pessoalmente, me empenho muito nessa parte de biogás, porque, para começar, é ambientalmente correto você queimar, como hoje se queima em todas as ETs anaeróbias do Brasil, são muitas. O Paraná tem mais de 200 estações anaeróbias, né? E queima com flare aberto. Flare aberto não queima, queima mais ou menos, né? Então a gente manda para a atmosfera gás metano que incide na camada de ozônio. É errado isso, né? Na Alemanha já é proibido, não se usa mais flare aberto. Se for para queimar, é flare enclausurado. Mas quanto custa um flare enclausurado? E nem tem no Brasil, é novo isso, sabe? A gente na EPAR Capivari 1 fizemos lá um flare enclausurado para avançar nessa questão de queima, né? Mas o pró-biogás, né? Em 2013 eu fui numa viagem para a Alemanha, depois a gente vem investindo, participando em reuniões, tem uma pessoa da Sanasa que cuida para mim dessa parte de biogás, são muitos assuntos, né? Que a gente não consigo ver tudo. Quem sou eu? Sou uma formiga, não dá. Então, a gente delega e tem uma pessoa que cuida disso e a gente tem participado das reuniões do pró-biogás, tudo. Agora, falta incentivo? Falta um incentivo, mas também temos situações adversas. Por que na Alemanha tem mais 800? Né? Porque na Alemanha a energia elétrica é muito mais cara do que aqui, embora aqui nos últimos tempos teve uma subida considerável, significativa. Mas a energia é muito mais cara e eles precisam de energia para a calefação das casas, precisa de muita energia lá, muita energia. O nível socioeconômico lá é maior, né? Então precisa de muita energia. Então lá tem um ambiente favorável a isso, e aqui não tem, né? Lá eles desenvolveram tecnologias, né? Para isso, que aproveita o biogás ou na cogeração elétrica, ou na secagem térmica do lodo. Você vai lá naquelas estações, é uma verdadeira indústria química, a secagem do lodo, sabe? Tubulações, parece uma indústria química, é fantástico, né? Aqui precisa fazer? Precisa, mas precisa ter recursos, são tecnologias caras. O payback, por exemplo, para a ET Pissarrão, até estou pedindo para fazer esse estudo, mas é anos. 5 anos, 7 anos, talvez mais. Será que compensa investir? Né? Então, é uma questão econômica, a gente esbarra numa questão econômica também, né? Porque a gente é ambientalista, ecologista, quero fazer o melhor, mas tem que parar de pé o tutu aqui, senão não vai. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho 2 perguntas relacionadas para a Ambev. Com relação ao gerenciamento de resíduo sólido, né, a hierarquia de não gerar, reutilizar, reciclar e tudo mais. Vocês falaram do sistema de lavagem das garrafas de cerveja, mas eu reparei que no supermercado a gente está agora com uma quantidade de long neck muito maior do que se tinha antigamente. E essas long necks não são retornáveis, né? Queria saber se vocês têm algum projeto para talvez no futuro começar a retornar, ou incentivo à reciclagem, porque o vidro também ele não é tão reciclado assim no Brasil quanto poderia ser. A segunda pergunta é na mesma linha, só que para os não alcoólicos, para os refrigerantes, chás e tudo mais. As embalagens plásticas, né, são um grande problema também, que são em excesso. E o retornável também não é tão frequente. O Guaraná tem, mas não é todos os mercados, não é tão fácil. E os outros refrigerantes, pelo que eu vi no site, acho que não tem retornável. Eu não verifiquei 1 a 1. Só Guaraná, né? Então, se tem alguma ideia de fazer retornável para essas outras bebidas, até para o chá, para o suco, qual que é a posição da Ambev com isso? A gente tem uma área que chama de pós-consumo. Dentro uma daquelas metas globais que a gente comentou, tinha uma de produção de embalagem. Eu não sei se você percebeu. Sobre retornável, sim. A gente tem na verdade, a grande maioria dos SKUs e a nossa própria produção, a maioria é retornável. Até a lavadora de garrafas, quando a gente vai fazer um benchmarking com as outras cervejarias, sem ser no Brasil. Só no Brasil, basicamente, existe uma lavadora de garrafa. Nos outros países, eles não têm essa cultura de reutilizar.
É uma particularidade da companhia. A gente tem uma fábrica que está no Rio de Janeiro, que é uma fábrica de vidros. Tá? A Ambev produz a própria garrafa. A Ambev produz o próprio rótulo, a Ambev produz a própria rolha, e todo o resíduo de vidro, assim, menos de Manaus e Teresina, tá? Pela logística, 100% dos vidros das unidades que quebram, ou dessa garrafa que retorna, na verdade também, vai ser uma nova garrafa da nossa cervejaria. Tá? Quando essas garrafas não dá para fazer isso, a gente tem dentro dessa unidade, que chama Vidros Rio, ela está até sofrendo um processo de ampliação. A gente tem todo um sistema de pós-consumo com N cooperativas, eu não sei te dizer o número de cooperativas, mas são N, assim, milhares de cooperativas. Quando vocês quiserem pesquisar, podem colocar no Google, chama Ambev Recicla. Tá? A gente tem uma parceria com milhões de cooperativas que fazem essa catança, né, que pegam essa coleta toda de vidro, e a gente acaba pagando por eles, né, para ir até a Vidros Rio, e a gente paga por esse resíduo também, por esse vidro, para que ele retorne para a gente e vire garrafa. Infelizmente, não dá para fazer uma garrafa 100% reciclada. Tá? Quando você vai colocar o vidro dentro do forno, se você não tiver pelo menos 8% de matéria-prima pura, ele não dá liga. Tá? Então, infelizmente, a gente tem que usar um pouco da matéria virgem. Em relação ao plástico, existe uma frente também para reciclado. E aí, a mesma coisa que a gente pega, desculpa, é Renato, né? Que ele comentou da água. Hoje, a vigilância não permite que a gente beba a água, e a vigilância também não permite que todo o plástico seja 100% reciclado. Tá? Por um produto químico, por um químico que é produzido quando você faz ele 100%. Então, hoje a gente tem essa iniciativa com a PET do Guaraná e da Pepsi. Tá? Não é em todos ainda que tem o chamado RIPET. A ideia é chegar nos outros SKUs também, tá? E aí toda a parte de redução de embalagem, eu não sei se vocês já notaram no próprio mercado, o próprio xirim, que a gente já está mudando até o que a gente envolve a nossa mercadoria. Né? Então, ao invés de mandar com xirim, com plástico, hoje está sendo com cartão, porque o papel é muito melhor, o papelão é muito melhor. Então, tem todo um sistema de gestão realmente para diminuir essa quantidade gerada de resíduo. Só complementando a resposta da Aline, para o PET, né, a gente tem aí a Lei Federal de Resíduos Sólidos, que também existem cooperativas, onde a gente controla o número de coletas que eles fazem, né, porque a gente tem que estar justificando a quantidade de embalagem que a gente gera para a quantidade de embalagem que a gente recolhe, né, e recicla. Então, também tem cooperativas destacadas nesse sentido para PET, né, para PET e para outros subprodutos, né, que é como a gente chama, papelão, outros tipos de plástico, metal, enfim, a gente tem cooperativas envolvidas também. Alguém mais da plateia? Para a população e não só para os comerciantes, para que a gente não compre mais plástico e compre o retornável de vidro. Então, mas você sabe que você pode ficar com essa garrafa quando você compra no mercado. A de vidro? Isso. Sim, e levar E aí você troca só pelo líquido nos pontos de troca. Então, só que são pouquíssimos pouco, pontos. você não está encontrando ela, você está dizendo. É muito difícil para a população no geral. Entendi. Alguém aqui compra Guaraná retornável?
É uma Não. pessoa, é difícil. Tá, entendi. Então, você tem a intenção de ampliar, de diminuir o Tem. plástico e aumentar o retornável. Não, isso tem. Isso é fato que tem. Iniciativas é o que não falta, na verdade. Tanto que essa própria pequenininha não existia reciclada, né? Retornável. A gente tem, quase todas as fábricas hoje, a gente tem linha de retornável, a gente chama dessa pequenininha, que é a de 300. São linhas que a gente teve que meio que fazer aquela lavadora de garrafa, adaptar para que você lave ela a menorzinha. Mas tem, isso tem, tá? E aí a facilidade, na verdade, pela facilidade de você encontrar, eu já não sei te dizer o porquê que você não consegue encontrar aqui em São Paulo. Mas, pelo menos, eu estava trabalhando em Minas Gerais e eu só pegava ela, eu só bebia ela. Eu morava em Goiânia, também tinha de monte. Talvez seja mais pela grade da logística, que talvez tenha que ser mais ampliada aqui em São Paulo. Mas hoje tem uma fábrica que produz só retornável, que deveria atender o polo aqui, que é o Guarulhos. O Guarulhos só faz retornável, tá? E refrigerante tem a de Jundiaí, só faz ali. Então, deveria estar atendendo o mercado, tá? Agora, o porquê que você não consegue encontrar aqui, infelizmente, eu não sei te dizer, mas que tem demais, e é uma meta global, e é uma meta que pode ter certeza absoluta que a gente não vai deixar de bater. Legal. Tá? Obrigada.